Fala, 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 meus queridos rapazes, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um ótimo final de semana para você, mamãe, que está me assistindo. Feliz Dia das Mães. Essa semana, mais uma semana bem lucrativa, bem positiva. Eu quero mostrar tudo isso aqui para vocês no nosso vídeo de domingo, tá? No vídeo que a gente faz toda a preparação para mais uma semana ser uma semana abençoada e muito próspera. Para você aí do outro lado da tela que está precisando de ajuda, de auxílio, de necessitando de entender o movimento do gráfico ali em tempo real todos os dias e até mesmo algumas aulas de alinhamento, sugiro que você preencha o formulário e venha fazer parte hoje mesmo da nossa mentoria. Mentoria que está sendo um sucesso, a galera está aprovando e muito. E o nosso time não para de crescer. Eu quero você junto comigo, aprendendo e lucrando durante essa semana que vai se iniciar. Não perca mais tempo, preencha o formulário aqui na descrição desse vídeo e venha participar hoje mesmo, tá? Quero você junto com a gente. Você vai ter aulas de alinhamento, você vai ter a mentoria, você vai ter um e-book que eu mando para você ter um alinhamento mais fixar todo o conteúdo de forma mais objetiva, ter meu WhatsApp para tirar dúvidas comigo durante todo o dia, durante todo o horário do pregão. Não perca mais tempo, na descrição desse vídeo tem todos os detalhes que você precisa para fazer parte hoje mesmo, tá? Vamos mostrar aqui para as movimentações. Antes de eu começar o que a gente fez na sexta-feira, quero passar para você como que foi a nossa semana operacional. Deixa eu mudar esse gráfico aqui, mudar a tela aqui para ficar mais fácil aqui, tá? Vamos lá. Segunda-feira, tá? Como que foi nossa semana da segunda-feira? Foi uma operação ali de 500 pontos, um único trade, tá? Um trade muito lucrativo. Na terça-feira, aqui vai entrar um asterisco que eu vou colocar aqui. O trade pagou, a gente fez uma operação no dólar, que pagaram 40 pontos. Eu acabei segurando, tá? Não foi todo mundo que segurou a oscilação lá, mas eu acabei pegando um trade maravilhoso ali de 60 pontos na operação. Quarta e quinta-feira foram 2 dias que a gente não encontrou uma oportunidade saudável dentro do nosso operação, da forma como a gente opera, da forma que a gente tem todo um alinhamento ali na sala ao vivo, tá? Então a gente ficou sem fazer as operações. Felipe, mas deram perfeito, tá? Eu só estou falando que dentro do contexto que a gente analisou ali, da mentoria, da forma como a gente analisa, da forma como a gente baliza as operações, a gente ficou de fora e tá tudo bem, tá? E na sexta-feira, fechando a semana, foi um trade bem interessante que ele pagou o nosso 3 para 1, que foi o 465, tá? Vou explicar para vocês aqui, mas eu quero que vocês entendam. São poucas operações que a gente faz. A gente analisa todo o movimento, a gente tem um parâmetro ali para fazer as operações. Isso daqui entra contexto para você fazer suas análises. Isso aqui entra contexto para você saber a hora de aumentar contrato, a hora certa de aumentar, a hora de não aumentar. A curva sua de crescimento, tanto de capital, quanto de tranquilidade, quanto de conhecimento, ela é sempre positiva, ela é sempre acentuada. Por quê? Porque você não fica ali que nem na frente da tela, que nem um orangotango, clicando a todo custo, inventando operação. Muda o tempo gráfico, vai pro 60, vai pro 5, vai pro 1, vai pro 2, vai pro 3, vai pro 15 segundos, caçando operação a todo custo, de forma nenhuma. A mentoria é para te alinhar e operar de forma profissional, saber na hora de clicar, saber na hora de ficar de fora, na hora que tem que fazer um trade a gente faz. Se for para tomar stop, a gente vai tomar um stop. Aqui teve um stop na terça-feira, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui, que a gente tomou um stop antes de 5 pontos e depois pegamos as operações. Então olha só, 1, 2, 3, 4 operações em uma semana. 4 operações ali, sendo que a gente errou um trade. E mesmo se tivesse sido ao contrário, tá? Acertado uma única operação e errado as outras 3, com a proposta da sala, que é minimamente 3 para 1, e isso é minimamente, tá? Porque senão, esse próprio trade aqui que pagou 60 pontos, o pessoal que saiu com 40 pontos, teria saído com um stop gain de 15 pontos. Por que eu falo minimamente? Porque o mercado ele paga muito mais do que isso. Isso daqui é para você começar a ter tranquilidade. E exemplo, esse dia de sexta-feira, que a operação pagou com exatidão. Vou explicar para vocês a partir de agora, tá? Então entendam a forma correta de se operar. Aqui tá um pouco bagunçado porque a gente deixou lá na sala para me mostrar para vocês e eu quero mostrar como que a gente visualiza lá. A forma como que a gente analisa e opera todos os dias é desse jeito que vocês estão vendo na tela aqui, tá? Essa tela fica dividida entre índice e dólar, a gente consegue analisar os dois movimentos de forma objetiva. Tem aluno que gosta de operar só o dólar, tem aluno que gosta de operar só o índice. A gente tem toda uma tranquilidade ali para fazer as duas análises de forma objetiva e simultânea. Tem hora que a gente fica posicionado nos dois,
tem hora. Tem hora que a gente pega só um, tem hora, mas isso é tudo dentro do contexto, não dá para falar aqui, tá? Isso é na movimentação ao vivo todos os dias. Então vamos começar aqui, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para trás para mim ficar, para facilitar aqui a nossa conversa, tá? Deixa eu pegar outra canetinha aqui e vou mostrar para vocês esse movimento. Aqui está a nossa movimentação que era prevista para sexta-feira, tá? Era isso que eu tinha aqui para sexta-feira para fazer a nossa análise. Deixei para vocês essas movimentações, que era esse Fair Value Gap. Aqui não estava marcado, tá? Esse camarada aqui não estava marcado, é um ponto que a gente analisou depois. E tinha esses dois pontos aqui de compra também. Order blocks refinados, opa, e esse outro Fair Value Gap aqui dessa referência aqui de baixo, tá? Então, nos pontos que a gente estava analisando para fazer as nossas entradas. Pontos validados, pontos objetivos que a gente iria fazer as nossas operações. Felipe, você não observou que aqui poderia fazer uma movimentação aqui maior, usar uma única referência? Se você for para o gráfico de 15 minutos, tem esse Fair Value Gap aqui que ele está no 15. Seria uma belíssima operação. Vou falar o movimento que a gente analisou lá na sala, tá? E isso durante o pregão. Você tem que fazer parte, você tem que estar lá para entender esses movimentos aqui ao vivo, em tempo real, tá? Olha só essas movimentações. A gente tinha ilustrado que eu iria usar esse Fair Value Gap como referência de entrada. O único contexto que eu uso para fazer entradas próximas dos 50% é um Fair Value Gap, tem todo uma análise ali que eu acabo passando para o pessoal. Foi dito e feito. O mercado abriu, caiu liso e deu a nossa operação aqui de entrada. Fomos acionados na mínima praticamente do dia, praticamente no muito movimento ali perfeito. E o mercado subiu liso, 3 para 1 para a gente, tá? O mercado subiu liso dentro da nossa referência, o nosso alvo de 3 para 1. Foi acionado e pagou o 3 para 1. Aí tem todos os tipos de aluno na sala. Quem segura a operação e acredita que o mercado vai pagar o alvo, que acabou pagando depois, tá? Quem protege a operação no 0 a 0 depois que o mercado anda. Quem protege a operação próximo do 0 a 0 para sair só com o lucro, pagando as taxas. Eu só falo com o pessoal. Depois que o mercado paga o 3 para 1, minimamente, eu não tomo mais stop. A movimentação é, ou você acredita em todo o alvo, mas pagou o 3 para 1, a gente acaba protegendo a nossa operação. Isso não é questão aqui de ego, tá? Isso é uma referência que a gente utiliza. Felipe, eu não uso essa referência, cara. Ou paga tudo, toma stop. Tudo bem. Isso é uma referência que a gente utiliza lá na sala. Então a operação foi maravilhosamente positiva aqui. Aí vai entrar um contexto aqui que a gente estava conversando lá na sala. Deixa eu pegar um gráfico mais limpo aqui, ó. Teve aluno que me falou, Felipe, mas lá no 15 minutos, cara, tem um Fair Value Gap ali que tá segurando o preço. E esse camarada aqui, ó. Deixa eu pegar a referência aqui, deixa eu deixar desenhado aqui para vocês. Do jeitinho que a gente conversou lá na sala. Opa! Do jeitinho que foi conversado lá na sala e foi a movimentação. Felipe, tava abaixo dos 50%. Felipe, ele pegou certinho lá, cara, e foi no alvo. O stop tava barato, tava dentro do gerenciamento. Ok. Galera, eu não fico analisando gráficos maiores, tá? O gráfico meu de análise é um gráfico de 5 minutos. Esse Fair Value Gap, ele existe aqui? Ele existe. Eu poderia usar essas duas referências aqui, ó. Ver que a primeira poderia ser o ponto de entrada e como que a gente utilizou. E poderia usar a unificação por o fato de serem dois Fair Value Gaps muito curtos. Se você observar aqui, usar esses dois pontos como objetividade de entrada, poderia também, mas eu não usei essa referência, tá? Não adianta a gente chegar aqui e falar que eu queria comprar aqui, sendo que eu vi isso daqui, não foi o ponto de referência que a gente estava utilizando. Quem estava olhando 15 minutos lá, e foi até uma observação que a gente condicionando na sala, foi feita essa pergunta aqui, ó. Felipe, nesse tipo de situação, o mercado já mitigou uma vez aqui. Eu posso continuar com a ordem aqui e fazer essa compra? Você pode fazer essa operação sim, tá? Só que entenda o cenário. Você vai fazer essa operação aqui em qual contexto? O mercado chegou no alvo técnico, quando ele chegou na primeiro toque da região, na mitigação inicial desse Fair Value Gap, ele chegou no alvo técnico que no mínimo seria a abertura do pregão, isso no mínimo, tá? E o certo seria esse order block aqui de cima, ele não chegou. Se o mercado não teve força de ir lá, tudo que está oscilando aqui é a operação e você poderia estar com seu stop loss posicionado aqui atrás e aguardando o mercado desenvolver. Ou vai te estopar ou vai pagar. Aí eu fui e abordei e falei da seguinte maneira, e foi o pato que a gente saiu da operação. A partir do momento que o mercado nos acionou, e eu não tomei stop dessa operação, tá? Deixa eu voltar aqui para o gráfico que foi que a gente analisou. Eu não tomei esse stop. A partir do momento
em que o mercado me acionou e pagou 3 para 1, que é o que a gente utiliza lá na sala, eu tenho que defender a minha operação no zero ou tentar sair aqui na primeira referência que eu vejo que o mercado não vai dar continuidade. Então isso tudo a gente trabalha de forma minuciosa ao vivo, tá? E infelizmente, logo após essa movimentação, não tive como fazer esse trade, porque a gente foi observar isso depois, tá? A gente foi fazer toda essa análise, essa estrutura, porque teve aluno que viu essa oportunidade lá no 15 minutos. E aí que entra, se você vê essas oportunidades, você tem que clicar. Felipe, eu uso o gráfico de 15 como base. Ótimo, clica pelo gráfico de 15. Não fica sambando nos tempos gráficos a fim de procurar onde estava a melhor operação. Isso não existe, tá? Você usa os 5 minutos, era essa operação. Eu acabei pegando aqui e já plotei outra ordem aqui, a gente ficou de fora desse trade aqui de baixo. Logo após isso, o mercado quebrou a estrutura secundária, que era esse choque nessa movimentação. E dentro dessa movimentação, o mercado possibilita para a gente uma nova oportunidade. Só que essa oportunidade é aquele ponto de interrogação. Como assim, Felipe? O mercado quebrou a estrutura aqui para cima? Não. Então está vigorando qual referência? Essa referência aqui ainda. Felipe, mas ele corrigiu nos 50%. Adianta corrigir nos 50% e não romper o boss aqui para cima? Não adianta de nada. Então nessa situação, falei, a gente tem essa possibilidade. E aí entrou a segunda operação que foi ilustrada lá pra gente. O mercado fez essa movimentação, quebrou essa estrutura aqui do choque secundário. Alertei para o preço, aconteceu a mesma coisa lá no dólar, tá? Mesmo que o mercado tocou na região dos 50%, balizou com esses pavis aqui no 50%, não teve fechamento de corpo real. Então, eu validava essas operações de entrada aqui na região superior. A mesma situação aconteceu uma vez mais nesse ponto. O mercado chegou na cara da nossa ordem que estava plotada e voltou pagando o 3 para 1. Muito chato isso. Eu simplesmente tirei a minha ordem. Teve aluno que sustentou a operação e acabou pegando esse trade. Eu acabei tirando a minha ordem pelo mesmo fato da coerência daqui de baixo, a coerência daqui dessa região. O mercado mitigou e pagou 3 para 1. Se não tivesse pagado isso, deixaria essa ordem perfeitamente, tá? Sem nenhum problema. E logo após isso, fiquei observando, deu o meu horário de operar, parei de operar, o mercado quebrou a estrutura. Então eu tinha essa situação para fazer essa venda nesse camarada aqui. Só que o meu horário já tinha sido extrapolado, acabei não fazendo essa outra operação. Então olha só a aula que eu estou disponibilizando para vocês aqui para observação, tá? Isso é você ser profissional e operar no mercado de forma coerente. Ser consistente no mercado não está atrelado somente a você de ganhar dinheiro todos os dias. É você ter um método operacional, ter um gerenciamento a seguir e fazer isso todos os dias, sem ficar alterando. Ah, eu faria essa operação porque deu certo. Ah, essa operação que eu posso fazer porque ela deu certo em 15 minutos. Aí amanhã você vai usar os 15 minutos. Não existe isso, tá? Se você usa os 5 minutos como referência, como base, usa aí. Usa o 15, usa o 15 minutos. Usa o 1 minuto, usa o 1 minuto. E ponto. Final. Ah, vou usar porque deu certo. Fulano tá mostrando que não é assim, tá? Paciência e atenção. Encontre onde você tem mais tranquilidade para fazer as suas operações dentro da sua realidade. Beleza? Essas são as movimentações que a gente teve aí na sexta-feira. Eu mostro para vocês. O mercado não quebrou estrutura. Então o que está vigorando? Essa referência aqui ainda. Tudo que o mercado deixar oportunidade, a gente vai clicar. Só que o mercado precisa entregar para a gente uma oportunidade. Felipe, essa compra aqui desse order block está valendo em que contexto? O mercado ganhar essa estrutura aqui para cima. Ganhar essa estrutura aqui para cima, você está vendo que isso aqui tem um ponto muito forte de liquidez. Esse order block está validado. Aqui vai ser um ponto que o mercado vem estopar muita gente, ou o famoso inducement. E aí você tem uma compra aqui desenhada maravilhosamente bem, tá? Paciência e atenção. O que o mercado pode fazer aqui então, dentro dessa situação? O nosso famoso Judas Swing, tá? O mercado pode fazer essa movimentação para você. Então sejam cautelosos na hora de analisar, sejam frios na hora de tomar a sua decisão, tá? Sem emoção. Emoção aqui no mercado não existe. Felipe, se o mercado abrir e perder essa estrutura aqui, eu posso catar uma venda? Perfeitamente, tá? O mercado pode fazer esse movimento para você. E até mesmo a continuação do trade que rolou na sexta-feira, tá? O mercado não tocou aqui para você no order block. Para quem utiliza referência de entrada sem ser necessariamente nos 50%, o mercado quebrou estrutura secundária, fez a mitigação, fez o inducement e pode gerar para você a oportunidade de continuidade desse trade já na abertura do pregão de amanhã. Então você tem as suas possibilidades aí. Seja cauteloso na hora de clicar e quando for fazer uma entrada, faça ela dentro do seu gerenciamento. Beleza? Movimentação do dólar aqui, a gente também tinha uma referência, deixa eu caçar aqui. A gente tinha essa referência aqui que era um movimento de queda, tá? Então o mercado estava apontado para baixo.
Nossa situação era essa daqui. Então, onde eu queria clicar? O mínimo que eu queria clicar aqui, de forma nenhuma. Por quê, Felipe? Porque esse camarada aqui está em cima dos 50% e é um order block. Eu não faço esse tipo de entrada no 50%. E essa outra base aqui também era um ponto que a gente estava analisando, mas o mercado não teve força para chegar lá para dar a operação para a gente. O ponto que eu iria clicar sem medo, sem pelo certo ou pelo errado, era esse order block lá de cima, mas o mercado infelizmente não teve nem força para superar os 50%. Um toque acima dos 50% gera uma nova referência? Sim, tá? Mas isso aí é mais que eu falo, é mais questão de gosto. Você quer fazer as operações? Por que é mais questão de gosto? Você está vendo que o mercado está muito forte para baixo. Não está conseguindo ter uma movimentação sustentável acima dos 50%. O que você vai fazer? Poxa vida, se o mercado está tão forte para baixo, vai traçando a referência do jeito que ele está te entregando, para você conseguir catar uma operação altamente lucrativa, seguindo a tendência na mínima ou na mais leve correção que ele te proporcionar. Então, esses são contextos que a gente vai trabalhando e observando diariamente. Olha outro ponto aqui. Eu ainda vou continuar com essa referência aqui, que eu acho que esse é o ponto mais coerente. Isso aqui para mim vai ser liquidez. Se você não usar essa referência, você tem um fair value gap aqui para fazer a sua entrada dentro desse ponto. Então o mercado pode deixar para você uma oportunidade aqui de entrada neste fair value gap gerado. Se você vem comigo nessa referência aqui, você tem um fair value gap em cima dos 50%. Ele não está acima, ele está em cima e mais para baixo. Então eu não faço essa operação. Felipe, mas e se der certo essa operação? Eu acabo não fazendo. Felipe, se ele perder o fundo aqui, aí você vai fazer essa operação? Aí eu posso fazer essa operação e automaticamente mudar essa referência daqui e colocá-la daqui até o fundo que ele me gerar. Beleza? Então olha só o tanto de oportunidade que você tem, mas isso tudo depende da abertura e da movimentação. A gente cria cenários, é para quando aparecer o movimento você não ter dúvidas do que fazer. O mercado abriu no meio do caminho, essa é a referência. O mercado abriu e já caiu forte, perdendo. Opa, eu tenho que mudar minha referência aqui. E é pelo certo ou pelo errado, tá? Por quê? Porque se você tem uma movimentação muito forte, o mercado continua caindo, estando uma referência gigantesca, a lógica do mercado voltar lá em cima, que é o melhor POI para você vender, é muito grande. Então você pode acabar ficando de fora de um belíssimo trade por esperar todo o movimento acontecer. E o mercado acaba parando aqui e começa a cair. Para numa referência ali legal que você poderia usar de forma mais objetiva e mais inteligente para observar um movimento mais rápido acontecendo e você conseguir tirar dinheiro. Mas tudo isso acontece ali ao vivo, você tem que estar preparado. Não se perder na hora de observar as estruturas que o mercado te entrega. Beleza? Então sejam cautelosos, uma semana abençoada para você. Deus nos abençoe e nos proteja mais uma vez. Vamos batalhar para ser altamente lucrativos. Eu quero você junto comigo. Preencha o formulário, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!